Senhor presidente, senador João Alberto, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores e telespectadora da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor presidente, antes de abordar o assunto que me traz a essa tribuna, eu quero aqui cumprimentar o vereador João Coamba, que veio lá do Alto Alegre, do meu estado. O João está ali na tribuna, ali, né? Veio aqui, naturalmente, visitar os poderes e fazer uma visita aos parlamentares federais e estaduais do nosso estado, no sentido de fazer captação, né, angariar recursos para o município de Alto Alegre, principalmente. João, tu também é maranhense? Do Maranhão, viu? João com João, tá vendo? Do município de Alto Alegre. O município, senador João, de Alto Alegre, ele foi quase todo constituído por maranhenses. É um município muito querido, meu pai foi prefeito nesse município e ali minha mãe nasceu nesse município e então o vereador João, também seu conterrâneo, está aqui hoje fazendo essas visitas, tentando angariar recursos, né, para as suas estradas, vicinais, energia, para a saúde, educação, para o lazer. Então eu agradeço a presença do vereador João Coamba aqui presente com a gente no Senado. Mas, senhor presidente, vou hoje fazer a minha fala em cima de lá no estado de Roraima tem o jornal Folha de Boa Vista. E tem uma coluna política muito lida. E praticamente o editorial dessa coluna, né, do dia 23, ele traz um assunto muito pertinente, muito real, e que é justo a gente fazer a leitura desse comentário dessa coluna. Diz a coluna: na última sexta-feira, do dia 20/4, véspera do feriado da Inconfidência, quando se relembra a morte de Tiradentes, o herói nacional da liberdade, o presidente da República convocou uma rede nacional de rádio e televisão para falar sobre o evento. Na verdade, diz a nota, fez política, queixou-se das críticas que lhe são feitas pela oposição, lembrou que seu governo reduziu a inflação e a taxa de juros e estancou a recessão econômica, além de ter promovido as reformas trabalhistas e fiscais, diz a nota sobre o Temer. Por fim, Michel Temer pediu que os brasileiros e brasileiras deixassem as diferenças de lado e se unissem pelo Brasil. Mais adiante, a nota diz o seguinte: sem dúvida, um belo apelo, digno de um estadista, daquele que faz muito tempo, todos os brasileiros e brasileiras estão à procura. Mas será que este apelo tem a capacidade de tocar no fundo das consciências e dos corações dos brasileiros? É pouco provável. Quem pede união tem que ser o primeiro a dar o exemplo, especialmente quando se trata do primeiro mandatário da nação. Afinal, e tem que ser o presidente de todos os brasileiros e brasileiras. Isto exige que o presidente tenha conduta republicana, isto é, que se obedeça aos princípios constitucional da indisponibilidade da coisa pública, isto é, um presidente da República não pode utilizar os meios públicos para beneficiar seus amigos e correligionários, em detrimento aos direitos legítimos e republicanos. Quem não procede assim, não tem condições morais de pedir união de todos. O apelo, por mais bem feito que seja, soa vazio e pode até parecer como um deboche, partido de quem considera a opinião pública um mero detalhe. Se tomarmos o caso de Roraima como exemplo, será possível concluir que o presidente Michel Temer e sua contestada equipe de ministros age de forma republicana? Muito longe disso. Se alguém se der ao trabalho de levantar o volume de recursos federais liberados quase sempre para obras de muita visibilidade,
construção e recuperação de praças, recapeamento de ruas e avenidas, mobilidade urbana, iluminação pública e outras, para municípios sob a influência dos políticos chegados ao Palácio do Planalto, vai se espantar como milhões de reais de dinheiro público estão sendo gastos na despreparada tentativa de reeleger, na desesperada tentativa de reeleger políticos que não podem perder o privilégio do foro, senão vai parar lá na República de Curitiba. Enquanto fazem jorrar milhões de reais de dinheiro público para turbinar a pré-campanha de seus chegados, Temer e seus questionados ministros negam ao governo do Estado quase tudo o que lhe é solicitado. Vejam-se os recursos pedidos para enfrentar o drama dos refugiados venezuelanos que sobrecarregam os serviços da educação, saúde e segurança pública estaduais. É claro que os acólitos vão dizer que Temer destinou 190 milhões para ser manejado pelo Exército Brasileiro, EBR, instituições encarregadas de gerenciar a crise migratória. Por mais respeitável que seja o nosso Exército Brasileiro, não justifica que nenhum centavo seja enviado ao governo do Estado. Parece que, ao negar mandar recurso para o governo do nosso Estado, o Palácio do Planalto aposta no caos para desgastar a atual administração estadual, beneficiando eleitoreiramente seus correligionários no próximo pleito. É como não lembrar das questões fundiárias que faz mais de 2 anos tramita na burocracia federal, numa ainda mais clara intenção de paralisação à administração do Estado. Ao agir assim, da forma mais rasteira possível e antirrepublicana, Temer e mais seus ministros sabem que estão prejudicando todo o Estado de Roraima, mas parecem ser daqueles que acham que os fins justificam os meios. Quem age assim tem condições de pedir união de todos os brasileiros e brasileiras. Então, eu faço aqui essa nota muito oportuna, né, pelo jornal Folha de Boa Vista, do Estado de Roraima, que ela chama atenção para o presidente que convoca a rádio e televisão numa cadeia nacional e pede a união dos brasileiros e brasileiras e usa, de forma covarde até, vira as costas para um ente federativo como é o Estado de Roraima. O Estado de Roraima hoje, senhor presidente João, de 75% a 80% da receita do nosso Estado provém do FPE. É fundamental, os recursos próprios só chegam a 20% ou 25%. E um Estado desse que hoje sofre uma galopante invasão migratória dos venezuelanos, e a responsabilidade é total do governo federal. E ele não colabora com isso, ele não assume essa responsabilidade. E o Estado pediu, o Estado de Roraima pediu uma prorrogação, né, do pagamento da dívida, que para o Rio de Janeiro foi uma fortuna, para São Paulo outra com 200 e poucos, né, bilhões, e para Roraima são 2 bilhões, senhor presidente, mas que pesa fundamentalmente no orçamento daquele Estado. E o presidente Temer fez o vidro de mercador, foi ali fazer uma politicagem. No entanto, as ações não acontecem. Hoje, Roraima vive um estado de violência nunca vivido em toda a sua história. Mais grave do que isso é a posição dos venezuelanos. Aqueles que ainda não estão nos abrigos, estão nas praças públicas, sob a lama, né, no abandono, no relento. Então, é necessário que o presidente Temer tenha uma postura de um chefe de nação e não utilize o governo federal para massacrar mais ainda o povo de Roraima. Que sejam liberadas, né, ter o assentimento das terras do nosso Estado. São 12 grebas que o Estado precisa titular para dar garantia jurídica
Tem mais um minutinho, senhor presidente, isso é muito importante para o meu estado. Hoje, nossos proprietários, principalmente o agricultor familiar, ele não tem a titulação das suas terras, portanto não pode ir ao banco sacar o dinheiro, não tem nenhuma segurança jurídica, não é dono. E aí o presidente, por uma questão burocrática, numa verdadeira intenção bem vista de prejudicar o Estado, não libera isso. Mesma coisa a questão de uma corrente que hoje faz a corrente separatista, né, do Brasil com o estado de Roraima. Podia criar um corredor ecológico, tirar aquela corrente. A questão também energética, demite agora o presidente da FUNAI, sem nenhuma justificativa, faltando poucos dias, quando já estava em andamento as negociações do general Frankenberg, ex-presidente da FUNAI, o presidente da FUNAI ainda, sendo demissionário, numa conversas com a Turari e o Amiri, de ordem que é lamentável que o governo federal continue fazendo uma política destrutiva, uma política de desmonte, uma política de quanto pior, melhor para os correligionários dele e sacrificando o povo de Roraima. Roraima hoje nunca teve um presidente que tão maltratasse tanto o nosso Estado como esse tal de Michel Temer. Obrigado, senhor presidente.